Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade, entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu não trarei nenhum tema para vós, nada das Escrituras Sagradas, pois a mim foi dado uma revelação da qual é um pouco impactante. E por isso eu quero fazer esse vídeo aqui como um chamado para aqueles que esperam a vinda do nosso Rei. Não vou fazer nenhum tipo de edição nesse vídeo, não colocarei nem encartes, nem nada. Porque aqui é um comunicado. Então, eu quero fazer o mais original possível este vídeo, sem nenhum corte, sem nenhuma edição, nada. Apenas para que vós fiquem atentos a isso. E por isso também eu peço para que vós compartilhem esse vídeo o máximo que vós puderem. Porque eu acredito que isso aqui mudará a história da humanidade. Mudará a história da humanidade. O que eu vou revelar para vós hoje é algo que, acredito eu, muitos irão dizer assim: este está louco, não sabe o que está dizendo. Mas agora, neste momento que receberão esta mensagem, eu sei que eles irão dizer isso. Este está louco, não sabe o que está fazendo. Mas depois que isso tudo acontecer, eles olharão para mim e dirão: não era um louco. Era aquele que falava a verdade, proclamava da verdade. Mas para que vós entendam o que eu transmitirei para vós, eu queria falar um pouco de quem sou eu verdadeiramente. Quando eu nasci aqui nesta terra, a minha primeira vez que eu pisei nesta terra, eu não era brasileiro, eu não vivia aqui nesta região, não vivia e não era. A minha primeira vez, eu estava na região onde é conhecida por muitos, por Israel. Eu sou Yaakov, ou seja, Israel. Por isso que eu vos falo, eu sou Israel, e estive no princípio, e agora estou no fim. E por que eu estou vos dizendo isso? Porque foi através de sonhos que tudo em minha vida aconteceu. Tudo. Tudo em minha vida é transmitido através de sonhos. E esses sonhos, eles são impactantes para mim, porque eles são muito verdadeiros. Quando eu tive o meu primeiro sonho, a minha primeira revelação da escada celestial, e depois os outros sonhos que a mim vieram, eles me revelaram muitas coisas. E todas as coisas que a mim foi revelado aconteceram de forma clara e perfeita. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos os últimos dias desta terra. E a mim foi dado novamente uma revelação através de um sonho. Sei que isso soa um pouco desconfortável para muitos. Sei que isso soa um pouco difícil de compreender para muitos, porque muitos não acreditam
na encarnação e na reencarnação, ou seja, não acreditam, principalmente os cristãos, como é nominado os cristãos, e esses cristãos, eles tendem a não entender isto por uma simples forma, uma simples, vamos dizer assim, algo que é intrigante até mesmo, porque as Bíblias declaram isso, as Escrituras declaram isso. A encarnação e a reencarnação é declarada nas Escrituras. Mas e por que eles não creem nisso? Por que eles não observam isto? Mas eu não me prolongarei neste vídeo, porque eu já falei em vários outros vídeos sobre o nascer de novo. Eu não me prolongarei. Só quero deixar isso bem claro para vós, porque isso é importante. É muito importante. Porque através de sonhos nos são reveladas coisas que criam uma, vamos dizer assim, uma potência muito grande. E a revelação que eu trago para vós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ela é impactante, muito impactante. Porque, como eu vos disse, vai mudar a história deste mundo. Eu ia fazer um vídeo no começo da semana, eu ia fazer um outro vídeo, não seria isso. E no dia que eu fui fazer esse vídeo, começou a chover, então não tive como fazer o outro vídeo. E eu não entendia porque as palavras não vinham, eu não entendia qual o tema que eu iria falar neste vídeo e estava muito difícil para mim fazer um outro vídeo. E aí eu ia falar da morte, do que é a morte, desse mecanismo chamado morte, que para muitos é um terror, mas não é um terror. Sim, para aqueles que não andam na lei, para aqueles que não vivem a lei divina, realmente é um terror. Mas para aqueles que anseiam e aqueles que vivem verdadeiramente, a morte é apenas uma passagem. Mais nada que isso. Então eu ia fazer esse vídeo da morte, mas as palavras não vinham até mim. E eu fiquei como se fosse uma espécie de branco. Não conseguia entender o porquê daquilo. Até que eu tive esse sonho. E esse sonho eu falarei para vós agora. Declararei para vós o sonho que eu tive. A revelação que me foi dada após esse sonho é que vai vos mostrar tudo aquilo que realmente irá acontecer. E como eu vos disse, agora eu devo estar parecendo um pouco louco para muitos. Mas a partir desse momento, as coisas irão ficar muito difícil para a humanidade. Então eu estou passando esse recado para vós, meus irmãos, para que vós estejam preparados para isso. É uma coisa um pouco impactante, o que eu irei vos revelar. Mas depois eu irei vos dizer o que é o significado desse sonho. Então vamos lá. Eu vou iniciar o que aconteceu. Acredito que foi terça-feira ou foi na segunda-feira, não me recordo bem o dia. Eu quis fazer esse vídeo da morte, mas não me veio. Então, quando foi à noite, eu tive um sonho. E esse sonho me revelou em duas faces, em duas partes esse sonho. Ele foi dividido em duas partes. E esse sonho ele me revela na primeira parte a seguinte visão. Eu tive uma visão que meninos, garotinhos pequenos, andavam na rua, aqueles menininhos de rua, como é dito. E esses garotinhos, eles tinham um leão ao lado deles. E o leão, ele era de uma forma assim um protetor deles. Ele andava junto a eles. E no meio
vamos dizer assim, dessa visão, eu via que eles pediam as coisas das pessoas e alguns davam, outros não davam, né? E eles pegavam os alimentos que eram dados a eles e eles davam também para o leão. E eu não compreendia um pouco. Eles vieram até mim e eu dava também a eles o alimento, ou seja, dava dinheiro, dava alimento para eles e eles, de uma forma, eles pegavam o alimento que era dado a eles e eles davam ao leão. Eles alimentavam o leão. E eu não entendia um pouco aquilo. Então eu andava e via uma espécie de lugar assim, onde era um. Como é que eu posso vos dizer? Era como se fosse uma favela, como dizem aí para fora nessas comunidades muito de baixa renda. Então eu me via ali. E um desses garotos, eu via ele. Né? Eu olhava ele e esse garoto, ele começava a enganar as pessoas, essa criança. Né? Então eu não compreendia o porquê que ele estava fazendo aquilo. E eu chegava até ele e dizia para ele, vem cá. E eu começava a repreendê-lo. Disse para ele, olha, as coisas elas não podem ser assim. Você não deve fazer isso para, vamos dizer assim, para levar vantagem em cima das pessoas. Você não deve. Então, quando eu corrigia ele saía chorando. E ele ficava muito sentido com aquilo. Que eu estava falando aquilo para ele, mas era para o bem dele, não para o mal dele. E ele saía chorando. E quando ele saía chorando, parecia assim que eles chamavam os criminosos ali daquela área para ir até mim. E quando eles chegavam até mim, esses homens ruins, eles vinham com um aparelho assim, uma espécie de faca pontiaguda, e eles diziam, olhavam para mim e diziam, você mexeu com aquela criança ali? Aí eu dizia, não, eu não mexi com ela. Pelo contrário, eu ajudo a eles, eu dou alimento a eles, várias vezes eu ajudei a eles, eu dizia para o rapaz, mas o rapaz estava muito furioso com aquela situação e ele vinha e me golpeava com esse punhal. Só que o punhal não adentrava em mim, ele tocava em meu abdômen, mas ele não entrava. E eu olhava para ver se tinha me furado, mas o punhal não entrava em mim. E eu tentava explicar para ele aquela situação e ele, furioso ali, não entendia por que não estava me ferindo. E ele não compreendeu. Então aquilo ali, essa é a primeira parte do sonho. E aí daí para frente eu não tive mais nenhuma visão a respeito disso. Mas em seguida me foi dada uma outra visão. E essa é uma das mais impactantes de todo o sonho. Quando eu passei aquela situação, me foi colocado em um outro lugar, uma cidade cheia de prédios, cheia de carros, de coisas, uma metrópole. E nessa metrópole eu comecei a andar e as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. Então, tinha uma casa de 2 pisos e eu estava com o meu pequeno ao meu lado, junto com a minha esposa. E a gente entrava em uma casa de 2 pisos, como eu já vos disse. E nessa casa começava a tremer. E quando ela começava a tremer, a casa, eu parava e via que a casa estava de uma forma se deslocando muito forte.
Então eu pegava o meu pequeno e botava ele assim, deitava ele e colocava uma almofada assim para nos proteger. E a gente se deitava ali e essa casa ela chacoalhava de uma forma assim tão bruta que parecia assim que, como é que eu posso vos dizer, uma balança mesmo, de um lado para o outro assim, e eu dizia, meu pai, que é isso? Mas no meu coração, eu já sentia que aquilo ali seria uma coisa de extrema, assim, tristeza. Por quê? Porque era um terremoto muito forte, mas muito forte mesmo. Uma coisa que sacudia de uma forma assim, como se fosse uma rede sendo sacudida de um lado para o outro, de um lado para o outro. E na minha cabeça eu dizia, meu Senhor, isso mudará a geografia do mundo. Porque era muito forte o impacto. E naquele momento, o terremoto ele começa a parar o movimento, parar o movimento. E aí ele para. E eu saio. E quando eu saio, aonde eram prédios, casas, tinha um rio. Mas um rio muito aberto mesmo. E a região onde eu sabia que ali era uma região, vamos dizer assim, é uma região de rios, não havia mar naquele momento, naquele local não havia mar. Eu sabia que tinha rios, mas aonde eu estava não tinha rios, como eu digo, era prédios. Mas depois do terremoto, eu olhava a casa que nós estávamos dentro, que ela era de 2 pisos, ela já estava só um piso, só o piso de baixo. O outro piso eu não sei para onde foi. E eu olhava aquele rio ao meu lado, onde não existia rio. Tinha um rio ali. E aquilo ali me impactou de uma forma, eu disse, meu amado Pai Celestial. Eu olhava para trás e tudo destruído, sabe? Uma coisa mesmo assim, fora do comum. E aí eu comecei a caminhar em direção a outro lugar, para sair dali daquela região, porque o rio estava muito próximo e a corrente do rio estava muito forte. Então eu tinha que sair dali. E aí, ao momento que eu vou andando, tinha algumas pessoas falando de Nosso Senhor, algumas outras falando de outras religiões, e aí eu chego até elas e eu disse assim para elas, eu vos avisei, mas vós não quiseram me ouvir. Eu falei para que vós estivessem pronto para isso, que iria acontecer, mas vós não me ouviram. Deram mais ouvido àquelas coisas que são banais, as coisas que são maléficas da internet. Foi o que vós ouviram. Mas aquilo que era verdadeiro, vós não quiseram ouvir. E aí um daqueles rapazes que estava ali disse, poxa, mas onde é que eu tinha que ver isso? Me diga o canal, me diga. E eu pegava e saía dali e já ia caminhar. E aí vem uma outra parte do meu sonho, da qual eu vejo um mar, aonde não tinha mar. E aquilo me impactou. Eu acordei e fiquei a pensar se aquilo vinha de meu Senhor ou não. Então eu fui orar e pedi para que meu Senhor me dissesse se aquilo provia dele ou não. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, eu não sou, vós que me acompanham aqui, eu não sou de profetizar nada, nem de falar nada a respeito disso. Mas meu Senhor disse, agora fala para eles o que irá acontecer, para que eles estejam prontos. E agora, meus irmãos, eu irei vos dar a interpretação deste sonho que a mim foi dado. Nosso Senhor é o leão que estava com as criancinhas.
figurativamente, para que vós entendam. O leão da tribo de Yahudá. As criancinhas são elas que nós devemos ajudar. Vós, meus irmãos e minhas irmãs, ajudem as criancinhas, os necessitados. Esqueçam esse negócio de igreja. Aquilo ali não é obra do Todo-Poderoso, não é. Peguem os vossos dízimos, ajude os necessitados, as crianças, principalmente as crianças. Porque só através delas o leão pode ser alimentado. Só através dela o Todo-Poderoso Yah tem o seu alimento divino. Mas não façam isso por obrigação. Não façam. Porque tudo aquilo que nós fazemos está revelado aos olhos do Todo-Poderoso Yah. Devemos fazer por amor. E o porquê que eu estou vos dizendo isso? É simples, meus irmãos. Vós viram que quando eu fazia a minha parte, que eu dava alimento a elas, nenhum mal me sobrevia. Nada me sobrevia. O que está prestes a acontecer nesse nosso mundo e abalará também as escrituras do Brasil é algo que nós não temos como escapar. Não temos. A não ser que sobre nós esteja uma proteção divina. Aí sim podemos escapar deste mal que irá de vir. Mas se eu não tiver essa proteção divina, eu não tenho para onde correr. Por quê? Porque o terremoto que irá de vir, ele vai mudar a geografia do mundo. E também irá mudar a geografia do Brasil. Eu sei que isso é impactante. Agora, a mensagem que eu estou transmitindo para vós, com certeza muitos irão dizer: este está louco, não sabe o que está falando. Porque ainda não aconteceu. Mas quando acontecer, eles irão dizer: não estava louco. Ele nos alertou. Porque para isso eu vim. Meu Senhor, quando profetizou a respeito da minha vinda, ele disse: o Espírito da verdade irá vos vir, guiará vocês por toda a verdade e vos dará a conhecer os eventos futuros. Assim foi profetizado por meu Senhor. Como eu vos disse, eu não gosto disso. Eu não gosto de ser um canal profético de profecia de que irá acontecer. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque isso já é tão falado por muitos religiosos que fica um pouco sem veracidade. Mas se essa é minha missão, se foi para isso que eu vim, para vos dar os eventos futuros, para conhecer os eventos futuros que irão acontecer, por isso, meus irmãos, eu não tive outra escolha a não ser fazer aquilo que meu Senhor me deu para fazer, para que entregasse isso para vós, para que vós estejam preparados. Esse é um evento futuro, é algo que irá acontecer breve, muito breve. Então eu quero que vós estejam preparados, eu quero que vós estejam, vamos dizer assim, conectados ao Todo-Poderoso Yah, fazendo as obras daquelas que Ele realmente nos deu para fazer. Não dentro dessas igrejas. Veja a multiplicidade dessas igrejas. Mas ainda existe vários necessitados, várias pessoas passando por necessidade, até mesmo os próprios fiéis estão passando por necessidade, mas os líderes religiosos não querem saber disso. Vivem a sua própria carnalice, a sua própria imundície. É isso que eles vivem.
São os famosos anticristos, como eles mesmos dizem. Todo aquele, como eu já vos disse, todo aquele que é contra a lei divina, todo aquele que não pratica os ensinamentos de nosso Senhor, esse é o famoso anticristo. E por que eu vou estar dentro de uma organização que eu posso dizer criminosa? Não generalizo, porque às vezes tem lugares que realmente andam num caminho reto, mas a maioria não anda nesse caminho. A maioria vive os seus prazeres carnais. Vive imundiçado por todo esse lodo que eles mesmos criaram. Vive em cima de mandamentos de homens, e não do Todo-Poderoso Yah, e não de seu Filho. Não. Mandamentos de homens. Por isso eu vos digo, meus irmãos, estejam preparados. Breve vai acontecer. E como eu vos disse, e como a mim foi revelado, façam as boas obras. Só há um som que é escutado pelo Todo-Poderoso Yah. Só um som. Não existe outro som. Você pode cantar as músicas que você quiser. Os louvores, como dizem os homens, que nem isso eles conhecem, como louvor. Louvor são as boas obras ao Todo-Poderoso Yah. Isso sim é música ao seu ouvido. Não essas músicas que estão, não. Essa multiplicidade de artistas, não. Isso não é louvor. O verdadeiro louvor é isto. Ajuda aos pequeninos. Ajudem esses pequeninos. Esse é o único som que chega aos ouvidos do Todo-Poderoso Yah. É o som do coração aquebrantado. É o som do coração que ama verdadeiramente. Este é o único som que chega aos ouvidos dele. Nenhum outro som vai chegar ao ouvido dele. Nenhum. Pode botar a caixa de som maior que você tiver. Mas se são apenas palavras, não vão valer de nada. Não vão valer. Seremos julgados pelas nossas obras. Não, meu irmão, não. Nós não vamos ser julgados pelas nossas obras. Nós vamos ser julgados. Nós não podemos mais ser julgados. Nós vivemos na graça. Nosso Senhor já pagou nossos pecados. Para que ninguém se vanglorie de suas obras. Ah, é assim? É assim? Quem foi que disse isso? Ah, foi Paulo. E quem é Paulo? Quem é Paulo? Ah, é o apóstolo. Quer dizer que agora colocaram um homem no lugar do Todo-Poderoso Yah e de seu filho? É isso mesmo? Isso daí é religiosidade, meus irmãos. Isso é enganação. Nosso Senhor falou, naquele grande dia, eu vos direi, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Mas por que eles são praticantes de iniquidade? Eles não falavam em teu nome? Não proclamavam em teu nome? Não expulsavam espíritos malignos em teu nome? Como são praticantes de iniquidade? Aí ele dirá, porque eu tive fome, e tu não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me abrigastes. Estive nu e não me vestistes. Estive em aflição e na prisão e não viestes a mim. Hã? Por que será que eu irei ser julgado? Serei julgado. Por que será? Será pelas minhas obras ou será pela minha fé e minha graça? Hã? Se já estão salvos,
Se já estão sarados, então não é necessário juízo. Não é necessário que recaia sobre essas coisas sobre nós. Não é necessário. Se já estão sarados, se já estão, vamos dizer assim, perdoados os seus pecados. Não é necessário. Mas por que acontecerá o juízo? Por que irá adivinhem isso contra nós? Justamente, meus irmãos e minhas irmãs. Por que isso tem que acontecer? Porque esse é o julgamento. E isso irá acontecer, meus irmãos, breve, muito breve. Isso que eu vos revelei acontecerá logo, muito breve. Ah, meu irmão, mas tu tens uma data? Não, meus irmãos. Relógio e data está na mão do Todo-Poderoso Yah. Eu não tenho uma data definitiva. A única coisa que ele me disse é breve, muito breve, acontecerá. Mas observe uma coisa. Ele nos dá um tempo para nós fazermos aquilo que ele quer que nós façamos. Como eu vos disse, abandonem esses covios de ladrões. Façam obras dignas de arrependimentos, obras verdadeiras, obras de coração puro, singelo, perfeito. Apartem-se de fazer o mal. Guiem-se nas veredas do Todo-Poderoso Yah, para que aí sim nós possamos ser sarados e justificados por Ele. Fora deste caminho não há salvação. Não há. Se não fizermos isso, infelizmente, meu irmão e minhas irmãs, seremos apanhados como Ele mesmo vos disse, como que Ele chegaria como um ladrão. E nós estaremos dormindo. E Ele nos pegará despreparado. Por isso, eu vos digo, estejam preparados, para que, quando aconteça isso, vós estejam preparados. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quis vos trazer esta revelação porque é necessário. Hoje é um Shabat, um dia santificado ao Todo-Poderoso Yah. E como eu vos disse, ele pediu para que eu esperasse até o dia do Shabat, para que eu vos desse esta revelação. E espero que vós ouçam com muito carinho. Espero que vós compartilhem este vídeo para que chegue a muitos ouvidos, para que muitos estejam preparados. Como eu vos disse, é um vídeo que muitos irão dizer, este está louco, não sabe o que está dizendo. Mas depois que acontecer, aí terão uma outra percepção. Como disse o Todo-Poderoso Yah para Moshe, como saberemos se aquele profeta, como disse Moshe, perguntou ao Todo-Poderoso Yah, melhor dizendo, como saberemos se aquele profeta provém de ti, meu Senhor? Ele diz assim, quando aquele profeta falar algo e se cumprir, esse provém de mim. Mas se aquele profeta falar algo e não se cumprir, não provém de mim. Por isso, não temerei. Então vejam, meus irmãos, eu estou aqui vos dizendo que eu vos falo da verdade, que eu vos entreguei a verdade. Como eu já vos disse em outros vídeos, me diga um canal que vos trouxe as verdades que eu vos dou. Me diga um canal que lhe mostrou a verdadeira terra prometida ao povo de Israel. Me mostre um que lhe traga verdadeiramente as Escrituras da forma clara e perfeita, como eu vos trouxe.
Ah, mas aí é aquela coisa, tem muita modificação. É a verdade. E se eu vos falo da verdade, se eu vos entreguei a verdade, essa verdade acontecerá. E vós saberão que eu vos falo da verdade. E tudo o que eu vos falei é a mais plena verdade. Mas se vós não creem em mim, então crerão a partir do momento que acontecer isso que eu vos revelei. Será um terremoto de magnitude impressionante, que mudará a geografia do mundo e também a geografia do Brasil. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, estejam preparados. Revistam-se da couraça da justiça. Vivam verdadeiramente as leis divinas. As verdadeiras leis divinas. Os 10 mandamentos que estão atrás de mim. Coloquem ele dentro dos seus corações. Na sua fronte, na sua mente. Não igual o judeu naquela caixinha, não. Na fronte, na sua mente, dentro do seu crânio. Coloque eles ali. E vivam verdadeiramente os mandamentos. Não apenas de boca. Não apenas de boca. Eu espero ter colaborado, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, com todos vós. Essa é a revelação que a mim foi dada, que era necessário que eu trouxesse para vós, para que vós também possam conseguir essa grande, vamos dizer assim, esse grande tesouro, que é a nossa salvação. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja. Hashem,